Vamos ao capítulo completo e narrado e detalhado de Hunter x Hunter 418. Bora lá após a vinheta. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Estamos chegando com mais conteúdo agora de Hunter x Hunter capítulo 418. Mas antes de entrar no conteúdo desse vídeo, venho pedir a vocês, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, assim vocês não perdem absolutamente nenhum vídeo novo, beleza? Me dá essa força e sem mais enrolação, bora pro conteúdo desse vídeo. Bom, vamos lá. O título do capítulo 418 é Suposição. Abertura. A cena acontece um pouco antes dos acontecimentos do capítulo 416. A cena se abre com Tissere Donnerich, o quarto príncipe de Kakin, imerso em uma profunda concentração. Seus olhos estão cerrados e sobre ele paira uma aura de absoluta serenidade. Ele está testando repetidamente os contornos e limites da extraordinária habilidade que despertou em si mesmo. Ou eu entro em Zetsu e então fecho os meus olhos, ou começo o Zetsu com os meus olhos já fechados. De qualquer forma, a habilidade é ativada e eu posso ver até 10 segundos no futuro. Uma visão, pensa Tissere Donnerich. Ele compreende pouco a pouco a natureza daquilo que presencia. Esses 10 segundos que ele assiste se desenrolam em um instante no mundo real. Para qualquer pessoa ao redor não passa de um simples piscar de olhos, um parênteses de tempo que ninguém percebe. Se abrir os olhos no instante seguinte, o futuro que acabou de ver se torna realidade passo a passo diante de si, e isso se chama os 10 segundos efêmeros. Após inúmeras tentativas de absorções, duas regras fundamentais se cristalizaram em sua mente, confirmadas por testes exaustivos. Regra número 1. Eu não posso alterar o estado de ninguém além de mim mesmo. A posição, a postura, o movimento de outras pessoas, tudo permanece como está. Eles se mantêm imóveis como estátuas de cera durante aqueles 10 segundos, incluem-se roupas, cabelos, tudo o que carregam. Nem mesmo truques simples como esconder algo em suas vestes funcionam. O mundo ao redor permanece intocado, exceto eu. Regra número 2. Posso mover e alterar objetos inanimados, contanto que não estejam em posse de ninguém. Se uma mão já os segura, não posso tomá-los, mas se alguém está prestes a pegar algo, eu posso me antecipar e tomá-lo primeiro. Mesmo assim, a pessoa continuará agindo e acreditando convictamente que foi ela quem o pegou. Não posso usar objetos para ferir ninguém, nem para causar danos diretos. O teste com Salkov e a estagnação. Tissere Donnerich chama seu subordinado Salkov. O relógio mental marca 2,92 segundos. O tempo de previsão está diminuindo. Merda, murmura Tissere Donnerich frustrado. Então a estagnação finalmente chegou. Meus tempos começam a cair. Ele reflete em silêncio antes de ativar a visão. Tentou deliberadamente conduzir o futuro para onde desejava. Quis criar o que veria, impondo sua vontade ao que se seguiria, mas a habilidade não obedece a esse desejo. Vai me buscar um pouco de água na geladeira, ordena Tissere Donnerich. Sim, Vossa Alteza, imediatamente, responde Salkov. O soldado sai, vai até a geladeira, retorna com uma garrafa estendida na mão. Aqui está, só restava uma garrafa na geladeira, vou restabelecer agora. Tissere Donnerich observa tudo em silêncio. Salkov acredita ter entregado a única garrafa existente. A ilusão funciona perfeitamente, mas então ele tenta algo diferente. Fecha os olhos, mantendo firmemente o pensamento. Estou prestes a ordenar que ele busque água. E dentro daqueles 10 segundos de visão, nada acontece. Ele nunca se vê dando essa ordem. A conclusão é inevitável e chega com clareza cortante. Há um limite.
A habilidade não me mostra o futuro que eu gostaria que acontecesse. Ela mostra apenas a consequência daquilo que realmente fiz. Não posso reescrever o cenário com conveniência. Vejo o que decorre dos meus atos reais e nada mais que isso. É uma habilidade de nível 1, conclui sem se abater. Não tem jeito, é o tipo de poder que cresce quanto mais se usa. Quanto mais eu compreender o NEM, quanto mais eu a exercitar, mais ampla, mais forte, mais versátil ela se tornará. Uma nova descoberta o surpreende. Mesmo após os 10 segundos terem se passado no mundo real, Salkov continua agindo como se Tsegdonhit estivesse imóvel, parado ali em treinamento. Por quê? Porque eu mantive o Zetsu continuamente desde o instante em que ativei a habilidade. Percebe em um lampejo. Lembra-se da vez anterior com Teta. Sua ilusão foi quebrada porque a música de Senritsu, a melodia da associação, rompeu seu zetsu. Sem isso, Teta teria permanecido crendo que o havia abatido a tiros. Ele poderia ter ficado ali, observando o desenrolar das consequências se soubesse manter o zetsu. Nada disso teria sido revelado. Compreende então, enquanto o zetsu permanecer ativo, todos ao redor ignoram o que ele faz. Vem apenas a imagem que a fera nem projeta para elas, mas quanto longe chega essa influência da besta? Tsegdonhit reflete, traçando hipóteses com precisão matemática. A fera nem surge no ponto exato onde ativa a habilidade. Dali ela exerce influência sobre uma área circular de raio ainda desconhecido. Quanto mais me afasto daquele ponto, mais ouço um zumbido nos ouvidos, como estática de transmissão ruim. É isso, sem dúvida. A lógica se encaixa peça por peça. Se eu pisar fora desse raio, a distância se torna grande demais. A ligação se rompe, a fera nem perde sustentação. Os 10 segundos efêmeros e todo mundo que se seguiu a eles desaparecem e a realidade retorna exatamente como era antes. Essa é a minha hipótese. E se houver alguém que chegue à área depois da habilidade ter sido ativada, tal pessoa não seria afetada, veria o mundo real. Isso ainda precisa ser testado, uma variável perigosa que pode frustrar todos os planos. Mas Tsegdonhit sorri, sua convicção é de ferro. Usarei essa habilidade para mudar o mundo real, tornar-me-ei rei, e todo mundo será meu. De repente, o alarme soa por toda a Baleia Negra. Tsegdonhit mal consegue conter a satisfação. Deus, isso é perfeito! O som é ensurdecedor, a sirene corta o ar, e ainda assim seu zetsu não se quebra, nem mesmo um susto tão brusco faz vacilar. Descobre então a única fragilidade que resta. O zetsu aguça todos os sentidos, por isso a dor o quebra. Qualquer impacto físico, qualquer batida acidental e tudo se desfaz. Técnicas de supressão da dor são incompatíveis com o zetsu. Enquanto estiver em zetsu, sente tudo com intensidade redobrada. Se quiser manter a ilusão intacta, não pode sofrer dano e nem dor alguma. Um soldado então bate à porta ofegante. Vossa Alteza, os soldados do primeiro príncipe estão invadindo. Exigem que abramos. Se não responderem, entrarão à força. Tsegdonhit respira fundo, desativa o zetsu com um pensamento. Deixe-nos entrar. Ordena com firmeza. Façam exatamente o que mandarem. Empilhem todas as armas em um só lugar. Rendam-se, mãos ao alto, antes mesmo que entrem. Não resistam em hipótese alguma. Não importa o que aconteça. Movam-se. Sim, senhor! Ecoam as vozes. Salkov! Chama o príncipe. O soldado então se aproxima. Tsegdonhit diz: entregue-me sua pistola e ouça bem. Relate aos outros exatamente o que você vir aqui. A porta se abre, Benjamin entra, sem palavras, sem hesitar, e levanta a arma e dispara. O som ecoa, o corpo de Tsegdonhit cai, banhado em sangue, crânio afundado diante de todos os olhos, mas apenas na ilusão. Na realidade, Tsegdonhit esquivou-se no instante exato. A bala passou por onde ele estivera. Ele observa, escondido com olhos brilhantes de curiosidade e ironia. Nem precisei da pistola de Salkov, pensa, quase se divertindo. Imaginei que ele me torturaria um pouco antes de me finalizar. Mas não,
Veio, atirou, virou as costas, sem conversa, sem demora. Uma conclusão amarga e clara se forma. Eu sou completamente odiado. Ele tem pressa, declarou a lei marcial, e agora precisou eliminar todos os príncipes um a um nesta rodada. Não há tempo a perder. Que pena, poderia ter gasto mais tempo comigo, seu idiota, pensa Tseri Donnerich. Então ele calcula com frieza e precisão. Enquanto mantenho o Zetsu nesse quarto contínuo morto para todos que estão sob a influência, vem meu corpo caído ensanguentado, mas a fera Nen se alimenta de aura. E enquanto estou em Zetsu, ela queima a aura que acumulei antes de ativá-la. A proporção está definida. Tempo fora de Zetsu para o tempo dentro. 11 para 1. Cada 11 minutos fora do Zetsu compõe 1 minuto de operação da fera. Com base nisso, restam aproximadamente 3 horas e 48 minutos. Não é tempo suficiente para esperar sentado. Preciso agir. Se eu ficar aqui parado, estou morto. Preciso fugir. E se Benjamin perceber a farsa, Salkov será o primeiro a ser interrogado. Mas enquanto todos acreditarem que foi executado por Benjamin, ninguém ousará abrir o caixão. Isso seria um desrespeito a Benjamin. Chegando ao rei Nazubi, ele compreenderá meu plano. Não o revelará a ninguém, mas também não mentirá se for questionado diretamente. O tempo de segurança é mínimo, talvez horas, talvez minutos. Não há margem para erro aqui. Tseri Donnerich prepara tudo com meticulosidade e cuidado. Escreve o testamento lido em voz alta por Salkov diante dos oficiais. Sem funeral, sem honra, sem despedida, sem velório algum. Meu único desejo é uma nação verdadeiramente unificada, que meu corpo seja preservado com dignidade e não seja aberto por ninguém, que permaneça lacrado até às 6 da manhã de amanhã, e que apenas Salkov o transporte ao seu destino, diz o testamento de Tseri Donnerich. Para que o peso convirja mesmo após a ilusão se desfazer, para que ninguém suspeite que está vazio, ele enche o caixão com armas. E ao olhar para o próprio corpo estirado no chão, banhado em sangue e vísceras, sente um arrepio genuíno. Esse cheiro, essa textura, é quase impossível crer que isso é apenas uma ilusão. Os oficiais discutem, acusam-se, levantam hipóteses sobre o que poderiam ter feito. Um deles investe contra Salkov, exigindo saber por que não se jogou na frente do príncipe. Salkov responde com frieza e em defesa própria. O primeiro príncipe abriu fogo imediatamente, nenhuma resposta foi possível. Resistir seria suicídio e desobediência à lei marcial. Outros oficiais intervêm apaziguando, ordenando silêncio. O respeito ao testamento é mantido, ninguém toca no caixão, a guarda é montada, as regras são anunciadas, ninguém entra ou sai sem ordem, armas confiscadas, tudo sob um rigoroso controle. E então Teta se aproxima do caixão, estendendo a mão, prestes a erguer a tampa. Salkov intervém de imediato segurando-a. Pare! É o último desejo do príncipe. Quebre isso e será a segunda ou terceira vez. Entendeu? Teta hesita, recua. Tseri Donnerich, escondido nas sombras, observa tudo e sorri por dentro. Não faça isso, docinho. Se abrir agora, verá apenas minhas entranhas espalhadas. Isso nem é algo que alguém deseje ver. Num instante, Tseri Donnerich sente algo diferente. Teta levanta o olhar e fixa os olhos exatamente onde ele está escondido. A respiração dele se detém. Ela o vê? Seria possível? Por um instante tenso, seus olhos parecem se encontrar. Ele sente o coração acelerar e então conclui, entre a decepção e um estranho deleite. Não, é impossível, a ilusão está ativa. Ela não pode me ver, mas por um segundo eu achei que ela podia. Um pensamento sombrio e confuso lhe ocorre. Se alguém desse mundo poderia me fazer perder o controle, se alguém poderia quebrar meu Zetsu apenas com um olhar, talvez fosse você, Teta. Que coisa, sou mesmo um masoquista. Ser ignorado é tão bom quanto ser visto? Ela desviou o olhar, não descobriu nada. Tseri Donnerich respira fundo, analisa rotas, posições, guardas. A rota C está tomada pelo exército de Benjamin. A rota B é vigiada em peso. A rota A, passagem reservada à realeza, a mais curta, a menos guardada.
Não posso roubar o uniforme nem disfarce, pensa ele. Então cobrirei o rosto, atacarei com força e fugirei como um intruso desconhecido. Que pensem que um inimigo invadiu, causou estrago e fugiu. Ninguém buscará um príncipe desaparecido. Tudo está calculado, a rota está definida, o tempo está correndo, 3 horas e 48 minutos de aula restante, nenhuma margem para hesitação. Com um sorriso que ele entende, Seredonite dá o primeiro passo. Certo, vamos nessa. Pensa ele, a aventura e a fuga começam agora. Fim do capítulo. É isso, pessoal. Então Seredonite vai tentar fugir e o seu Zetsu de ilusão está ligado, todos achando que ele está morto, mas os seus planos são outros. O que vocês acharam? Deixem nos comentários. Lembrando, esse é o capítulo 418. Devemos ter o 419 e o 420. Depois disso, existe uma probabilidade muito alta de outro hiato, porque o autor só entregou até o 425, pelo menos segundo o perfil no X do Togashi. Mas é isso. O que vocês acharam? Deixem nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, assim vocês não perdem nenhum vídeo novo. Obrigado por assistir a esse vídeo, até a próxima e valeu!